Glória a Deus. Felipe, você está perto do pai dele. Como irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu tenho o prazer de estar com os irmãos aqui novamente nessa noite, trazendo a palavra para vocês. Muito tempo eu não vim aqui na igreja. Fico muito feliz por ver vocês e tenho muitas memórias boas do tempo que eu passei aqui, ajudando meu povo e congregando com vocês. E gostaria de dizer que a igreja ela mora no meu coração. Amém? Sem muita demora, que hoje é noite de ceia, vou estar trazendo uma palavra aqui para os irmãos para falar sobre uma missão, que foi a missão de Jesus aqui na terra. Graças a Deus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Vou conferir. Pegar a cadeira. Eu acho melhor Quem, irmão? Crianças, Lucas, capítulo 19, versículo 10. Foi que foi perto do seu? Aqui. As crianças foi perto delas, pagou com o pai. Amém? Mamãe, pega a sua criança, foi perto de você. E agora olha a palavra, reverencia a palavra. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Mamãe, papai, pega a criança, foi perto de você. Tá? Cristiano, você está perto do Cristiano, querido? Boa noite. Pega aí, já está dentro mais perto de você, Cristiano. Repetir. Amém? Os irmãos podem sentar. Depois vocês... Amém? Deus tem um versículo que a gente fala muito ele, né? E Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele é muito bom porque ele manifesta uma missão. Ele fala da missão de Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus ele veio aqui na terra para uma grande missão. Quando a gente fala de missões, irmãos, de missionários, o que vem à sua mente? Talvez as pessoas possam pensar muito na África, que é um local muito visitado por missões. A gente pode pensar em ir para outros países, estados, talvez aprender novas línguas e também conhecer novas culturas. Porque é isso que muitas pessoas pensam sobre missões. Mas antes de falar sobre missionários, sobre as missões que ocorrem por todo o nosso mundo, precisamos falar sobre uma das primeiras missões, o primeiro missionário, que foi Jesus, a primeira pessoa que fez as missões aqui na terra. Jesus ele era filho de Deus, mas ele foi enviado por Deus para que pudesse fazer missões aqui na terra. E lá no Evangelho de João, capítulo 3, 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa era a missão de Jesus aqui na terra, salvar o mundo. E Jesus ele voltou para o céu, mas ele continua a salvar pessoas até hoje e salvará amanhã até que nós possamos ir para o céu. Então, foi uma missão dada e foi uma missão cumprida, correto? Então, essa foi a missão de Jesus. E hoje eu quero falar sobre a missão dele e como a missão de Jesus ele reflete em nossas vidas. Não só como cristãos, mas também como pessoas que foram chamadas para servir e chamadas também para continuar essa missão que Jesus trouxe até a terra. Jesus ele foi enviado com uma missão, irmãos. E quando ele voltou ao Pai, ele entregou essa missão à igreja. A missão de Jesus continua através de nós. Jesus veio com uma missão. Evangelho de Lucas, capítulo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos,
apoio e liberdade dos oprimidos. Graças a Deus. Jesus declarou o Jesus propósito da maravilhoso. vida. Sua missão era evangelizar, libertar, curar e restaurar vidas. Jesus não foi apenas para ensinar princípios. Evangelho de Mateus, capítulo 9, 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Missões começam quando sentimos compaixão pelas pessoas. Então, há uma coisa muito diferente dentro de nós, irmãos, que manifesta esse chamado de Deus em nossas vidas. Nós somos escolhidos e separados. E eu sei que muitos de vocês, quando olham para uma pessoa triste, quando olham para uma pessoa vacilante, sentem compaixão. Muitos poderiam se sentir superior, muitos podiam condenar, julgar aquela pessoa ali que está no erro, que está no mundo, mas muitas vezes dentro do nosso coração surge o sentimento de compaixão. E esse é um dos primeiros sinais dessa missão que Deus deixou em nossa vida. Nós, quando somos verdadeiramente escolhidos por Deus, quando nós somos verdadeiramente cristãos, nós sentimos essa compaixão. Porque, como diz o primeiro versículo que eu li para vocês do Evangelho de Lucas, capítulo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, antes mesmo da sua missão chegar, o seu coração deve estar cheio do Espírito Santo. Você deve sentir o Espírito Santo, a presença de Deus, e essa missão de Deus manifestará em suas vidas. Graças a Deus. Porque antes mesmo do começo da missão, Jesus já declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim. Então nossa missão começa aí. Esse chamado ele começa aí. Quando nós sentimos o Espírito Santo, quando o nosso coração se enche de compaixão pelas almas que padecem no mundo. E nós não podemos nos confirmar com isso. Jesus ele sentiu antes de começar aquelas missões. E Jesus ele foi até as pessoas. Qual será que é a nossa atitude diante das pessoas que estão no mundo? Qual será que é a nossa atitude diante daqueles que falam mal de nós? Qual será a nossa atitude diante das pessoas da nossa família, as quais não pensam como nós, as quais não compactuam com as mesmas coisas que nós acreditamos? Será que nós temos sido briguentos? Será que por causa de política ou por causa de ideias diferentes nós perdemos a compaixão, nós perdemos o amor verdadeiro de Jesus? Porque Jesus ele é muito diferente. Jesus ele passou por tantos lugares. Jesus ele não ia apenas nos ambientes que eram convenientes aqui fazer missões. Jesus não habitava apenas lugares legais. Por exemplo, hoje eu estou aqui pregando na igreja.